Já se perguntou como as transmissões ao vivo podem transformar as experiências dos seus eventos, criando momentos únicos e inesquecíveis? O Arido pessoal, sejam todos bem-vindos ao AridoCast, o podcast onde desvendamos o segredo por trás dos melhores eventos. Eu sou a Enida António e, infelizmente, hoje encontro-me sozinha, mas acredito que o espírito e as boas energias da minha colega encontram-se aqui comigo. No episódio de hoje, vamos explorar as transmissões ao vivo, como elas podem transformar os seus eventos em experiências globais inesquecíveis, criando momentos únicos para o seu público e não só. Para isso, vamos receber Arnaldo Dito Tala, um especialista em transmissão ao vivo com muitos anos de experiência. Seja bem-vindo, Arnaldo Dito Tala. Olá, bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder partilhar um pouco da minha experiência. Nós é que agradecemos pela sua presença, é sempre bem-vindo. Estamos aqui para fazermos então entender como é que começou com o streaming, como é que chegou até aqui com as transmissões ao vivo. Para começar, nós gostaríamos que nos contasse um pouquinho como é que entrou para as transmissões ao vivo e como é que criou tanta experiência até os dias de hoje. Bem, se for olhar no facto daquilo que é as transmissões ao vivo, já comecei há um longo período de tempo que não era em questão de vídeo, mas em questão de rádio, porque durante um período de tempo eu trabalhei numa rádio e tive como assistente de produção e depois a gerir um programa próprio. Mas isso na fase da pandemia, houve um momento que a Waridu precisou ter uma reinvenção. Então, quando a Waridu começou a fase da transmissão ao vivo, acabei por receber um convite num período que eu estava em casa pelo diretor da empresa, que era para retornar e estarmos só em aprendizado no escritório. E o que acabei por fazer foi o quê? Foi por pegar o conhecimento que eu tenho, porque eu sou licenciado em engenharia informática, então peguei o conhecimento da informática e fui aprimorando em função daquilo que eram as necessidades da empresa. Então isso deu bagagem que é para depois começar a desenvolver muito em transmissão ao vivo e consoante o tempo fui ganhando gosto. Então isso vai dando mais recursos, mais recursos, mais recursos e com o tempo vai garantindo a eficiência da própria empresa. Com o tempo, vimos que nós precisávamos de ter um fator principal que é da Waridu, nós gostamos de ter controle do mercado. Então, houve um momento que nós vimos que nós tínhamos que evoluir a um nível que é o que se entrega lá fora. Então, para isso, exigia um pouco de nós. Então, isso nos fez com que, no período de 2020 e 2021, nós gastássemos muito tempo para poder aprimorar as diversas técnicas. Com o tempo, a pessoa acaba por criar a paixão. E quando você tem paixão, aquilo desenvolve. Ok. Acredito que foi lançado um desafio e, como tudo, acaba sempre por passar por situações que se calhar não contava por ser novo naquela área. Já trabalhava com vídeos, sim senhor, mas as transmissões ao vivo foram um desafio para si. Quais são os desafios mais marcantes durante essa trajetória? No Desafios princípio da mais sua carreira? marcantes. Desafios mais marcantes. Prontos, nós sempre temos aqueles momentos que são complexos. Acho que um dos desafios que eu tive foi a minha primeira participação numa transmissão ao vivo, que foi no Kikuchi. Na altura tivemos que gravar a live da TRX. Tínhamos que transmitir a live da TRX, nem era para gravar até. Tínhamos que transmitir a live da TRX e existia um paradoxo que era entender o porquê que a internet de manhã funcionou na Marginal de Luanda e depois repentinamente a internet não estava funcionando no Kikuchi e isso era por causa do conhecimento técnico e calhou que só depois de passar a live é que nós conseguimos dar conta que tipo faltava um ligeiro processo aquilo que era com o operador de internet, que era para poder entender qual era a capacidade da zona e em função disso nos deu tipo muito ensinamento. Outro desafio assim que eu olho foi fazer, se calhar, eu diria mesmo os anormais exchanges, porque estávamos no princípio de progressão da Waridu e foi-nos proposto o desafio de fazermos transmissão em simultâneo em 5 salas, numa plataforma que nós não tínhamos utilizado ainda, que era o Vimeo, e isso era para mandar num formato embed. Embed, para quem não sabe, é usar o código-fonte do próprio vídeo, que é para poder mandar para um site. Então, ter esse processo todo e depois foi num curto espaço de período de tempo. Nós tivemos um mês para poder preparar essa atividade e fazer as transmissões de 5 salas em simultâneo, num período que ainda nem tínhamos um ano de experiência com o serviço em si. Foi muito desafiante, por acaso. Eu acredito que
Uma das maiores queixas para todo mundo que trabalha dependendo da internet cá no nosso país é mesmo a internet, a própria internet, as condições de internet cá no nosso país. Uma vez que, comparando com outras realidades, nós não estamos assim tão desenvolvidos a nível de internet. E para entregar um bom resultado ao cliente em termos de transmissões ao vivo, depende da qualidade de internet. Como é que vocês lidam com essas falhas técnicas de rede, né? Explicar ao cliente de uma forma amigável, a fim dele entender-vos e ao mesmo tempo ficar tranquilo quando o resultado não é assim tão agradável? Ou nunca teve essa experiência de entregar um péssimo resultado? Péssimo não digo, né? Mas um resultado com falhas, aquele que não é habitual da qualidade da Warido. Falhas sempre vão existir, porque há coisas que estão sob nosso controle, mas há coisas que também não estão sob nosso controle. E uma delas é mesmo internet. Não é fácil e de princípio não foi fácil mesmo no mercado. Nós conseguimos fazer entender às pessoas que muitas das vezes o problema não está em nós, mas sim no provedor de internet. Porque quando tu estás a começar um serviço, a capacidade das pessoas de conseguirem entender que o problema não está pelo facto da empresa não ter ainda a experiência desejada, mas sim porque existe um problema a nível tecnológico do próprio país. Mas quais foram as soluções que nós encontramos muitas das vezes para suprir esses problemas? Para evitar esse tipo de circunstâncias, uma das recomendações que foi passada pelo próprio diretor da empresa e depois se tornou cultura é nós, consoante as marcações de transmissão que nós tínhamos, nós procurávamos sempre fazer uma visita técnica, que automaticamente, sempre que vamos para uma zona, averiguamos se o serviço de internet é em condições, se não é em condições, se a internet é 4G, se é 5G, se há possibilidade de ter a melhor conexão possível. E em função disso, nós conseguimos dizer ao cliente diretamente, tipo, olha, nós com a nossa internet conseguimos suprir. E outras circunstâncias nós conseguimos dizer, epá, com a nossa internet nós não conseguimos suprir essa circunstância. Porque se nós tentarmos, vamos estar a arriscar e vamos comprometer o nosso nome. Então, não vamos assumir essa circunstância. E isso também nos exige, claro, sempre a estudar cada vez mais. Isso nos faz, para quem está em transmissão ao vivo, obriga tipo, a entender diversas coisas. Então, nós somos obrigados a entender do próprio serviço de internet e outros fatores que envolvem na transmissão. O mundo é dinâmico, de igual modo a tecnologia também. Quais são as tecnologias de transmissões ao vivo, que evoluíram nos dias de hoje? O Arnaldo, tendo muito tempo de experiência, acredito que existiam equipamentos anteriores, né, antigos, que atualmente já não usa porque evoluiu. Como é que tem sido essa dinâmica de evolução tecnológica? Bem, a primeira coisa que acaba por evoluir muitas das vezes é a própria qualidade da transmissão que é feita consoante o período. Por exemplo, em 2020, quando nós começamos, o Facebook só mandava de qualidade máxima de entrega para as pessoas era de 720, mas atualmente tu tens o Facebook a entregar 1080. Atualmente já é possível fazer transmissões ao vivo no formato 2K e 4K, mas é uma coisa que no nosso mercado para entregar com o serviço de internet é meio complexo. Mas, por exemplo, coisas que foram descontinuando. O computador que eu uso atualmente não é o mesmo, porque consoante o tempo a tecnologia vai crescendo, aí a demanda do mercado é mais exigente, então vai se acabando por substituir. A título de exemplo, o próprio material que nós utilizamos, como os átomos, as placas de captura, há placas que, consoante o tempo, nós fomos descontinuando porque já não nos entregava o recurso necessário para a determinada altura. Então, o que se trocou muito, muito cá na empresa, por exemplo, foi em termos de átomos, trocar placas de captura e também adquirir mais serviços de provedores para melhorar o serviço. Eu acredito que, se calhar, a esta hora tem muitos dos nossos internautas, seguidores da Warido, sem entenderem realmente a importância ou a relevância do streaming ou das transmissões ao vivo para os eventos. Como é que as transmissões ao vivo têm transformado a participação do público, a participação das pessoas envolvidas em determinados eventos? Pronto, se olharmos para o período atual, nós passamos pela fase da pandemia e na pandemia as transmissões ao vivo foram uma das soluções para poder aconchegar as pessoas no seu lar. Houve a possibilidade de muitas pessoas que não tiveram possibilidade de participar desse show de diversos artistas e tiveram a possibilidade de ver esses shows nas suas residências.
tu tiveste a circunstância que muitas empresas precisavam continuar a ter reuniões, continuar a realizar eventos, e nós conseguimos arranjar formas desses eventos serem entregues a qualquer parte do mundo. Tu tinhas circunstâncias que teríamos que albergar diversas pessoas num espaço, mas não temos a possibilidade de albergar esse número de pessoas nesse espaço, e tu consegues fazer um combinado de 700 pessoas numa sala e teres 1.500 pessoas numa transmissão ao vivo. Então, acredito que vai albergando muita gente e dando aquela estabilidade. A título de exemplo, eu me recordo que em 2021 nós tínhamos que fazer a live de Nossas Coisas, e a previsão do live das Nossas Coisas era para ser presencial. Era presencial e não era para usar um modelo híbrido. Termos pessoas e termos outras pessoas assistirem a partir da internet. Só que veio um segundo fecho no país e, em função disso, tivemos que reestruturar a ideia toda. E foi uma live que, em termos de participação, tivemos ao total 25 mil pessoas em simultâneo assistirem. Então, tu consegues entregar muita coisa e garantir que haja o conforto para toda a gente. Tendo em conta diversos clientes hoje em dia poderiam ter cortado os serviços porque já não temos pandemia, há liberdade para termos evento, mas viu-se que é a solução para podermos ter palestrantes internacionais a participarem dos eventos, para termos diversas pessoas que têm outros compromissos noutra parte do mundo e poderem participar, e conseguirmos aconchegar toda a gente dentro de um circuito que se calhar alguém não conseguia deslocar aquele lugar e consegue participar à vontade. Realmente, a fase da pandemia foi uma fase em que muita gente teve que se unir mesmo no virtual, principalmente porque houve muita diminuição, muita perda da população a nível mundial, e ainda assim muitas famílias tiveram que realizar até funerais à distância, né? Tivemos aqui já o nosso diretor-geral, Igor Deca, que falou um pouquinho sobre a Waridu, acabou também explicando um pouquinho sobre os eventos como esses, né, que fizeram parte das transmissões ao vivo. Via-se muito, mas depois desse tempo todo, acabou tornando-se mesmo uma dinâmica atual, e notamos isso até em casais, né, pessoas que foram estudar fora do país, chegou a altura do pedido, eles lá preparadinhos, as câmaras aí todas prontinhas, e o evento, o alambamento, acontece assim, a família em Angola, os noivos no Brasil e assim sucessivamente. Então, a pandemia teve sim, a fase da pandemia teve uma relevância muito grande, mas atualmente isso tornou-se já um habitual. Pode falar-nos um pouquinho dos eventos híbridos, o que é eventos híbridos, só para ajudarmos os nossos ouvintes a entenderem melhor do nosso assunto? Pronto, eventos híbridos é aquele eventos que têm simbiose entre pessoas presenciais Uhum. e participantes virtuais. É poder criar essa conexão em que tu tens, vamos dar um exemplo bem prático. Tu tens a sala do CCTA que tem a previsão para ter 600 a 700 pessoas no próprio espaço. E tu precisas de fazer um evento para 3.500 pessoas. Então, o que nós oferecemos é tens a possibilidade de ter as 700 pessoas na sala e tens a possibilidade de ter as 3.000 pessoas que faltam no modelo online. Isso utilizando diversas plataformas. Isso aí já tem que escolher qual é a plataforma que é necessária. Se quer utilizar Zoom, se quer utilizar Teams, se quer utilizar YouTube, se quer utilizar Facebook. Apesar que nós entregamos tudo, então... Mas o que é que comumente o vosso público escolhe? Quais são as plataformas e ferramentas que mais são utilizadas para as transmissões ao vivo? Tudo depende da circunstância de escolha. Por normalidade, quando em eventos corporativos, a preferência dos clientes, dependentemente da dinâmica do evento, as preferências quase sempre é Zoom. Ou Zoom, ou Cisco WebEx, ou Microsoft Teams. Isso depende da particularidade de cada organização. Por exemplo, se estivéssemos a fazer um evento num edifício sede de uma empresa, por normalidade, por a maior parte das empresas utilizarem o serviço da Microsoft para funcionamento interno, então a plataforma escolhida quase sempre é Teams. Quando os eventos são fora do próprio edifício, então, por normalidade, nós damos a particularidade de utilizar o Zoom por cada questão da estabilidade e a escalabilidade da própria plataforma, e em função disso criamos melhor dinâmica. Quando são casos de fazer, por exemplo, shows ou atividades desportivas, por normalidade, a maior parte das pessoas acabam por escolher ou YouTube ou Facebook, dependentemente da vontade de entrega da pessoa. Ou, em outros casos, o próprio Instagram.
Isso depende muito do que é que a pessoa quer entregar na circunstância e quem a pessoa quer agariar no próprio serviço em si. E desde já explicar que, independentemente do que for, nós conseguimos fazer o combinado para transmitir 3, 4 plataformas ao mesmo tempo. Era isso que eu queria mesmo saber. No caso de podcasts, né, para redes sociais, eu tenho um público no Instagram, tenho um público no YouTube, outro no Facebook. Eu tenho esta opção de escolher as três plataformas para transmitir ao mesmo tempo. Sim, sem problemas. Nós não temos problemas com essa parte, até porque a tecnologia que nós utilizamos nos permite, independentemente do recurso, fazer transmissão direta para 3, 4, 5 plataformas ao mesmo tempo. Mas acaba tendo um custo maior ou nem por isso? Epá, essa parte não é boa explicar. Nessa hora o próprio diretor mata. Aham, Tudo depende da exigência do cliente. ok. As pessoas têm que ter noção que, tipo, quanto mais tu exiges, muitas das vezes mais vais pagar. E quando tu precisas de qualidade, às vezes o preço não é fator para aquilo que tu precisas como entrega para as pessoas. Tu precisas de garantir que as outras pessoas vão receber aquilo que realmente tu esperas. Então, isso acaba por ter influência. Falamos há pouco tempo sobre tecnologia. Será que a tecnologia do nosso país permite-nos entregar resultados excelentes ou estamos ainda a tentar adaptar-nos com aquilo que temos? Em termos de streaming, como é que nós estamos? Já estamos um passo bem à frente? Ainda é uma luta conseguir equipamentos de alta tecnologia? Como é que estamos? Prontos, a crise econômica acaba por afetar todas as empresas. Então, a aquisição de equipamentos é claro que é um pouco complexa, porque nós somos obrigados, muitas das vezes, se nós queremos garantir a qualidade dos nossos clientes, nós somos obrigados a ter tecnologia de ponta. E para termos essa tecnologia de ponta, por vezes essa tecnologia não está disponível cá no nosso mercado. Então temos que ir buscar a outros mercados para fazer com que essa tecnologia esteja disponível cá no nosso mercado. Então acabamos por ter um pouco de dificuldades, mas muitas das vezes nos ajustamos consoante aquilo que o país fornece. Eu acho que Angola é um país emergente, então nós temos a capacidade de fazer muito mais do que aquilo que nós entregamos. Tudo depende da capacidade das pessoas de garantir a entrega necessária. Eu acho que nós não podemos estar a nos limitar pela questão do termos um país que toda a gente olha que não é tecnológico. Nós, o Aridu, conseguimos mostrar que com o pouco nós podemos fazer muito, então imagina se tivermos esse muito. Muito. A evolução é constante, tanto profissional como pessoal, e acredito que, enquanto técnico de transmissões ao vivo, uma vez que cá no nosso país já tem muita demanda para este setor, o que é que tem feito de forma pessoal para que cada dia se torne um técnico de streaming para que apresente resultados melhores, não só para a empresa e para os clientes, mas como para si também? A primeira garantia é, eu digo de concreto, a empresa já tem um nome, então nós como técnicos temos que garantir que esse nome seja reconhecido sempre. Então muitas das vezes o que eu exijo de mim é, eh, pode até ter uma outra circunstância, mas eu não quero nunca que o cliente deia por incompetente o técnico da empresa. Então procuro sempre estar alinhado àquilo que é a necessidade do cliente e isso me obriga não só a estudar em termos de transmissão, mas a olhar para outras coisas como o processo de gestão, ver realmente quais são as necessidades e às vezes saber como contornar o cliente quando é uma coisa que é quase impossível nós conseguimos fazer no nosso mercado. Acabo por ser obrigado a estudar todos os dias, porque todos os dias a nível tecnológico é lançado alguma coisa. De 6 em 6 meses tu tens atualizações, de 6 em 6 meses tu tens um novo recurso que saiu. Então, se tu não estás alinhado com o mercado internacional, tu não vais conseguir entregar aquilo que é o nacional. Um detalhe, nós fazemos eventos internacionais. Então, a exigência que vem do pessoal de fora para vir realizar o evento cá, não é a exigência do nosso mercado, é a exigência que se pede lá fora. Então, nós somos obrigados a ter que estudar muito mais e como pessoa eu gosto de ser visto como excelência, então isso me obriga a capacitar cada vez mais. Por exemplo, nós tivemos que fazer este ano o evento do New Space Africa e foi uma conferência que, em termos de recurso tecnológico, é a exigência que habitualmente não pedem cá no nosso mercado. A exigência era que o equipamento tinha que ter qualidade 6K e no nosso mercado ninguém normalmente vai te pedir 6K.
a exigência que eles criam para todo o serviço que nós fizemos de edição, transmissão, era uma exigência tão alta que nós viemos que não. Nós temos que nos capacitar porque o que pode vir depois disso pode ser muito mais. Eu acredito que muitas das vezes acabamos aumentando a nossa visão de acordo também a ideia e sonho dos clientes, né? Porque existem clientes que também têm referências para os seus eventos que se calhar a empresa não sabia que isso acontece, que isso é possível. Como é que vocês já se encontraram numa situação em que isso aconteceu, de chegar um cliente, mostrar-vos uma tecnologia ou um método, né? Falou-nos agora sobre essa transmissão em CSK. Como é que vocês resolveram, como é que solucionaram essa questão? Ou então não foi assim tão desafiador porque vocês já tinham a carta na manga? Não, é desafiador porque a exigência do cliente é garantir que ele tenha lá a qualidade necessária. O que nós fazemos muitas das vezes é explicar que, tipo, mesmo que nós dessemos aquela qualidade, se calhar a plataforma não tem a capacidade de receber essa Suportar. qualidade. Uhum. Porque nós podemos até estar a fazer transmissões a 4K, mas se calhar a plataforma que for necessária, se o cliente escolher o Facebook, não acabaria por mudar muita coisa, porque o recurso da plataforma é só 1080. Então, isso acabaria por criar um diferencial. Então, muitas das vezes o que nós fazemos é, nós nos adaptamos àquilo que é a circunstância do cliente. Posso dizer que, por acaso, quando nós tivemos que fazer o Angotic de 2023, foi desafiador porque nós tínhamos que fazer 7 salas em simultâneo e isso exigia até criar 7 links diferenciados para salas e isso é necessário um estudo de caso grande, porque senão podes acabar por criar uma confusão que depois nem vão te entender como é que as salas ficaram baralhadas. Então, tu tinhas ao total um evento de 3 dias com 54 temas diferenciados e teres que separar essas salas todas é complexo. Então, são desafios que vão surgindo. Sem estudo, tu não consegues evoluir e nem vais conseguir entregar aquilo. E muitas das vezes o que acontece é, nós, o Aridu, nós gostamos de desafios. Então, quando o cliente quer, nós só fazemos a citação do cliente manda. E como é que o Aridu lida com concorrentes, concorrência, pessoas que fazem a mesma coisa que vocês fazem? Um detalhe, o diretor se calhar vai me matar essa hora, mas o diretor se calhar vai me matar, mas eu posso dizer assim, nós, usuários do não temos concorrência, não temos concorrência. Nós temos empresas que estão no mercado a fazer a mesma coisa que nós, mas nós não temos concorrência de concreto. O que nós fazemos é, nós garantimos que nós conseguimos entregar aquilo que é necessário. Lidar com a concorrência não mexe muita coisa, porque nós somos um dos pioneiros no mercado, então a nossa concorrência somos nós mesmos. Estamos todos os dias a lutar para que sejamos melhores do que ontem. Lutar contra nós e não contra os outros, isso torna-nos cada vez maiores, né? E o que é que vocês fazem enquanto Aridu para estarem um passo à frente do cliente, um passo à frente dos outros? Porque de alguma forma a concorrência pode até não afetar, pode não acrescentar muita coisa no nosso desenvolvimento, mas é sempre bom nós estarmos a olhar para aquilo que os outros estão a fazer, porque às vezes podem agregar algumas coisas, outras vezes podem até ajudar-nos a entender o que devemos evitar para os nossos próprios serviços, né? Erros que os outros cometeram, que nós não podemos cometer, e não só. Às vezes, tecnologias que outras pessoas usam que, de alguma forma, ainda não chegou, ainda não conseguimos implementar. Então, o que é que estamos constantemente a fazer para estarmos um pé à frente de todas essas situações? Para dar um passo à frente e para melhor funcionamento do mercado, nós gostamos muitas das vezes de entender o cliente. Nós analisamos o que é que o cliente acaba por ter. Nós olhamos sempre o que é que os leads estão a pedir. Nós temos que entender quem é que está a nos pedir o serviço, o porquê e fazer quase sempre uma varredura daquilo que foram os últimos serviços que foram prestados a eles e ver o que é que nós podemos agregar como valor para melhorar aquele serviço. Porque nós podemos entender que existem diversas circunstâncias para os clientes virem ter conosco. Então, pode ser por um motivo, ou a outra empresa fechou, ou houve uma má prestação de serviço, ou só se viu a necessidade de mudar de fornecedor. Então, nós gostamos de entender aquilo que está a se pedir. Outro fator para nós estarmos um passo à frente é estudar todos os dias. Nós gostamos sempre de estar evoluídos e a avançar com a tendência tecnológica. Então, nós procuramos sempre formas de garantir que entregamos o serviço da melhor forma
com a melhor qualidade possível, com a melhor excelência possível e com a maior satisfação possível. Então, nós procuramos sempre extrair esse recurso daquilo que é o nosso trabalho, nem que seja termos que sacrificar 2, 3 dias com montagens, termos que criar as melhores condições necessárias para termos o evento da melhor forma. Isso é que nos garante dar um passo à frente, muitas das vezes. Eu poderia perguntar, mas eu vou dizer-vos que o Arnaldo é uma pessoa muito disciplinada, principalmente ao que toca o serviço. Quando se fala sobre competência, qualidade, vocês podem sempre contar com o Aridu, mas o Arnaldo é basicamente uma representação de qualidade e excelência. A que se deve tanta disciplina, onde busca tanta criatividade, onde busca tanta inspiração para estar sempre na posição que está. O Arnaldo é daquelas pessoas que, quando tu vens falar sobre alguma coisa, ou ele já ouviu falar, ou ele já viu, porque ele está sempre em constante atualização. E nos dias de hoje é muito difícil ver que as pessoas são dedicadas naquilo que fazem, ainda que seja algo que gostam. Eu não sei qual é o motivo que está por trás de tudo isso, mas as pessoas estão cada vez mais sem vontade de estudar, sem vontade de buscar, se buscam pouco, buscam pela metade, e eu tenho uma admiração por si, justamente por isso, por estar sempre na atualidade, de onde busca tanto tempo, tanta paciência para ter o conteúdo que tem. Primeira exigência, meu pai. Meu pai sempre foi muito exigente, então isso sempre obrigou eu a ter que seguir o ritmo dele. Porque a fama que eu encontrei do meu pai é grande, então isso me obrigou eu a ter que Seguir a seguir pedalada. a pedalada, porque senão estragava o bom nome da família. Ok, entendo. Num critério, meu pai é uma das pessoas que implementou o curso de engenharia informática cá em Angola. Então, no período que eu entrei na universidade, toda a gente ia me atrás por causa disso. Logo que eu vi seu nome de Tutala, toda a gente só dizia: tu és filho do engenheiro de Tutala, não sei o que é. Só começas a ouvir já, tipo, não, teu pai, o teu pai, o teu pai, o teu pai. Então, isso acaba por criar uma pressão. E depois, outra exigência é mesmo a própria exigência em si do diretor da empresa. Querendo ou não, o diretor da empresa procura sempre formas de extrair o melhor do funcionário. Então, isso obriga nós a termos que evoluir tecnologicamente e isso obrigou-me muitas das vezes a procurar estar um passo à frente do diretor da empresa, porque eu normalmente passo a mensagem a toda a gente que nós precisamos sentir a empresa como nossa. Se nós sentirmos a empresa como nossa, nós vamos acabar por evoluir cada vez mais a um nível em que nós vamos ser sempre um recurso necessário para a empresa. Então, eu não gosto de estar numa posição em que seja uma pessoa descartável para a empresa. Não. Eu gosto de procurar sempre estar num passo que, tipo, a pessoa sabe que, tipo, eu tenho um cliente que vai exigir que preciso disto e eu tenho alguém que pode me entregar isto. Então, a empresa sempre obrigou e puxou muito por nós para evoluirmos cada vez mais e procurarmos marcar passos maior que a perna. Nós não gostamos de andar 2 metros. Se os outros estão a andar 2 metros, o diretor exige andar 4. Se for possível, faz já 6 também. E como é que consegue, né, com tanta exigência, ainda assim separar o trabalho pessoal do pessoal e ter uma vida equilibrada? A vida equilibrada depende da nossa própria rotina. Eu faço a minha vida na normalidade. O que eu faço é, o dia tem 24 horas, 8 horas para dormir, então sobram lá 16 horas. Essas 16 horas a pessoa pode subdividir para fazer muitas coisas. Então eu procuro sempre, em qualquer circunstância em que eu tenha espaço, nem que seja 30, 40 minutos, ler notícias, ver se surgiu alguma coisa nova, estar atualizado, pesquisar sempre alguma coisa. Isso acaba por nos incentivar muito. E depois, atualmente temos a inteligência artificial, então nós podemos tirar muitos recursos a partir da inteligência artificial para nós conseguirmos evoluir a um certo nível que entre 20 e 30 minutos que tu tens de espaço livre, tu consegues pegar e extrair diversas informações. E no setor das transmissões ao vivo, quais são as suas referências? Referência. Posso dizer um brasileiro, né, que é o Fábio Maldonado. No Brasil é conhecido como o pai das lives mesmo, porque é onde nós conseguimos tirar muitos recursos e muito ensinamento. Olho muito para uma empresa que é inspiradora, que é a Maxi Áudio e Imagem, que
tal como nós, eles no Brasil são a maior empresa full stack, nós cá em Angola também somos a maior empresa full stack. Por Porque favor. além de transmissão, nós temos os outros serviços que nós conseguimos incorporar estes serviços todos em simultâneo e entregar sendo só uma única empresa a fazer essa entrega. Então, essas são as inspirações que fazem com que muitas das vezes eu acabe por exigir muito mais de mim e entregar muito mais ao mercado. De acordo com as suas vivências e experiências, quais seriam as suas dicas para quem está agora a começar neste mundo das transmissões ao vivo para conseguir então organizar uma transmissão de sucesso? As principais dicas. Principais dicas. Primeiríssima, estudar ao máximo conhecimento básico sobre computador. Há quem pensou que eu ia falar mais sobre o software. Não, entende no computador. Porque não basta só o software. Tem outras circunstâncias, tem as próprias componentes do computador é que vão dar o recurso necessário para poder fazer uma transmissão ao vivo de qualidade. Se tu tiveres um computador que tem 2 gigas de memória RAM e queres fazer uma transmissão de 1080, estás a procurar um risco com o cliente. Então esse já é um conselho para quem quer começar, que não arrisque mesmo fazer também, não invente. Outro conselho é: exija e entenda cada vez mais o que o mercado pede. E em função disso as pessoas vão conseguir criar dinâmica, porque fazer todo mundo consegue fazer. Agora é com qual qualidade a pessoa consegue fazer. E o outro conselho é: prime sempre por ser reconhecido pelas suas qualidades e não pela sua incompetência. Quais são as tendências futuras para as transmissões ao vivo e como é que elas podem continuar a criar experiências únicas para os participantes? Estamos num processo evolutivo, nesse momento vai evoluindo, o mundo vai traçando a parte transversal para se guiar para o multiverso, né? Usando o metaverso, né? E nesses recursos é uma das tendências tecnológicas. A outra tendência é as transmissões a 4K, porque aqui também temos quem está simulando o mercado. Na realidade, de muitos equipamentos que outros utilizam, nós oficialmente utilizamos equipamento da Blackmagic. A maior parte dos equipamentos da Blackmagic não tem a capacidade de fazer uma transmissão 4K. Então, quem anda a ludibriar os clientes anda mesmo só a driblar os outros, porque não tem essa possibilidade. Então, há recursos novos que saíram, que nesse momento tu consegues fazer uma transmissão a 4K, é uma das tendências de evolução, 4K HDR. Temos também a realidade aumentada e a realidade virtual. E temos o uso da inteligência artificial e machine learning para poder criar a melhor interatividade entre o público e a própria transmissão em si. Que é conseguir garantir que o teu comentário aparece logo diretamente na tela, tu vês que tens uma interação direta tu sentes que estás a participar do próprio evento. Já houve algum evento em que o cliente achou que não era necessário ter as transmissões ao vivo, mas a empresa, enquanto profissionais, mostrou as qualidades ou as vantagens de ter uma transmissão ao vivo e o cliente acabou por optar e isso fez total diferença no evento? Sim, por acaso tivemos recentemente o evento do BFA Investor e aconteceu por acaso uma circunstância em que o cliente tinha solicitado a primeira transmissão ao vivo, depois solicitou um outro serviço à empresa, que é o serviço de interpretação, e repentinamente o cliente cancelou o serviço de transmissão, porque olhou que se calhar não seria totalmente necessário. Mas depois de uma conversa e uma troca de ideias, o cliente logo devolveu o serviço de transmissão e foi importante para aquilo que é a marca do próprio banco. Estamos agora na reta final, Arnaldo, já para fechar, diga-nos então onde é que nós podemos encontrar a Waridu. Fala de uma forma resumida as vantagens do streaming, né? Para que quem está aqui a nos assistir consiga entender o real motivo para adaptar este serviço ao seu evento. Bem, nós dizemos sempre que se a pessoa quer angariar mais pessoas, dar mais engajamento à sua marca, ter transmissões ao vivo é super importante. A sua marca fica mais internacionalizada, tem maior visualização e garante qualidade. Então, ter transmissão ao vivo do seu evento permite com que mais pessoas possam participar, mais pessoas se sintam engajadas com a marca e, em função disso, tenham uma melhor experiência com a empresa em si. Um conselho para todo técnico de streamer que funciona para a sua vida e acredita que também vai funcionar para a vida dessas mesmas pessoas. Resiliência. Nem todos os dias são perfeitos. Há dias que o que vai falhar é uma coisa que não está sob nosso controle. Então é só resiliência,
paciência. Muito obrigada, Arnaldo. Diga-nos então onde é que nós podemos encontrar a Waridu para entrarmos em contato, organizarmos então, apresentarmos as nossas ideias. Contacto oficial da Waridu 944-994-774. Esse é o contato comercial. Quem quiser pode nos encontrar nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Pode ir ao nosso YouTube. Basta fazer uma comunicação por uma dessas vias ou pelo contacto que está disponível pelo WhatsApp, para as chamadas, e vai conseguir apanhar-nos à vontade. Estaremos disponíveis para fazer o seu evento de qualquer das formas. E já temos também um site, pois não? Certo. www.waridu.ao. Quem quiser pode ir lá falar com o Eduardinho, vai ter uma comunicação forte com ele. Temos então o site da Waridu e o nosso assistente virtual Eduardinho. Caso não queira ligar nem encontrar-nos nas redes sociais, pode então ter o contacto com o Eduardinho. Arnaldo, foi um prazer enorme ter-te aqui conosco. Agradecemos a sua disponibilidade, agradecemos por ter aceito o nosso convite e desejo continuação de um ótimo dia. E terminamos assim mais um episódio do WariduCast. Arnaldo de Tutala veio aqui e deixou-nos então as marcas do streaming da Waridu. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, siga então o Waridu e aprenda como se faz, porque o Waridu é o melhor que há. Fiquem então ligados aos próximos episódios. Acompanhem-nos no Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, o WariduCast. Muito obrigada a todos e até a próxima.